do dia 13 do 4 até o dia 17 do 4, ele deveria estar falando sobre plano inclinado, ok? Porém, vocês chegaram a pesquisar já o plano inclinado, aí viram pela trilha? Eu não posso falar de plano inclinado se eu não falar antes o que levou a estudar esse plano inclinado. Alguns tópicos que nós estaremos usando a partir de agora para chegar até o plano inclinado. Não se preocupem, vou fazer alguns tópicos, desde lá que nós estamos vendo de vetores, até chegar a esse elemento. Teremos outras aulas, e depois, ao vivo, e logo, logo vai acabar essa pandemia, nós vamos retomar com força e dará tempo para eu chegar até o final do ano, já que nós temos sobra de dias, dá para fazer, pessoal, para que vocês tenham um melhor acompanhamento e não percam nada. E fora isso, conte com o velho. Eu estou aqui para ajudar vocês em tudo que for preciso. Eu deixei meu e-mail. Tenho dúvida, pessoal, pelo amor de Deus, me socorre. Não há problema. Tem também o Instagram, aí o grupo de vocês aí, o Colégio Lobo foi mantido e mostrou todo esse daqui, a relação de poder ter essa ajuda, esse retorno. Estou aí para o que der e vier. Conte com o velho. Ok, galerinha? Meus amigos, dinâmico, vocês viram comigo, por enquanto, somente vetores. Nós vamos rever também esses tópicos. Vetores. E a principal coisa que eu vi dos vetores é a partir dos vetores que eu sei a resultante de força. Ou seja, eu aplico uma força para a direita e mais outra força para a direita. Qual é a resultante? A soma dessas duas coisas. Eu tenho uma força para a direita e outra força para a esquerda. Qual é a resultante dessas forças? Uma subtração. Se eu tenho formando um ângulo de 90 graus com essas forças, qual é a resultante da força? Algo que passa pelo meio. E como que eu faço isso? Nós vimos aí que eu posso usar Pitágoras. E se for um ângulo diferente de 90 graus, eu vou construir paralelas. Paralelogramo, eu terei a lei dos cossenos. Essa é a principal relação. Mas quando eu falo em força, é uma coisa muito grande nesse processo, meus filhos. Quando eu falo em todas as forças envolvidas, eu preciso lembrar que elas estão aplicadas no nosso dia a dia. Não é simplesmente força, eu empurrar ou puxar do outro lugar, causando uma força. Mesmo parado, eu estou sob efeito de uma força. Vejamos quais são. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui, ó, meus amigos, parado. Bonitinho. Parado em cima de um solo. Esse solo, esse chão, é horizontal. Ok? Quais são as forças para esse corpo que tem uma certa massa, chamada M, medida em quilograma? Quais forças estão agindo sobre ela? Bom, primeiro, é o peso desse corpo. Esse peso está comprimindo o solo. Perfeito? Qual outra força que deve estar? Bom, ele está em equilíbrio. Lembre-se que eu falei, olha, pessoal, se eu estou para a direita com uma força, outra para a esquerda, a força resultante é uma diferença entre as duas. E se essas duas forças aqui, uma para a direita e outra para a esquerda, forem exatamente iguais? Eu estou parado. A resultante das forças é zero. Não significa que não tem força. Só tem uma resultante nula. Sempre que um corpo estiver parado, estiver numa posição vertical, a força está aplicando, e o peso é sempre vertical e para baixo, vai aparecer uma força contrária, que chamamos força de contato a essa força peso, e essa força de contato sempre está a 90 graus da superfície, que nós vamos chamar de força normal. Sempre. A força normal sempre estará saindo do chão como resposta ao peso que está comprimindo o chão. Qualquer corpo. Eu estou comprimindo o chão, eu tenho um peso. O chão está devolvendo essa força para mim, vamos chamar de normal. É uma força de contato. Outra relação importante, filhos, se eu tiver uma força que puxa esse corpo, por exemplo, para a direita, essa força vai ser minha força resultante, ou a força que faz com que esse corpo se desloque. Então, ele não vai ter movimento nem para cima nem para baixo. Peso e normal se anulam, são iguais. Mas essa força faz com que ele entre em movimento. Mas isso se esse chão aqui for exatamente liso.
E se tiver alguma dificuldade de movimento? E se for um chão áspero? Aí eu tenho que indicar que existe uma força contrária, que nós vamos chamar no chão, sempre no chão, força de atrito. Alguns exemplos de força que nós vamos usar mais para frente na construção de exercícios de como resolver esses elementos. Se eu não tiver nenhum atrito, o chão é liso, é uma força que vai gerar esse movimento. E se eu tiver atrito? É essa força menos essa força. Força menos força de atrito vai ser minha força resultante. Existem outros tipos de forças que podem ser aplicados? Sim. Se num corpo qualquer eu tiver não uma pessoa puxando, mas um fio, pode ser uma corda puxando por uma corda, essa corda, eu vou colocar na mesma situação, esse daqui é um fio, uma corda, eu estou gerando uma nova força aqui também. Só que, em vez de chamar de força F, para não confundir com esse corpo, eu vou chamar essa força aqui de tração. Eu tensionei, estiquei o fio, ele tracionou. Se vocês já observaram, ou talvez alguns de vocês já viram pessoalmente, um carro rebocando outro carro com uma corda no meio. Na hora que você amarra a corda no para-choque, no sistema que tem no carro, da frente e de trás, o pessoal da frente que vai puxar o carro, fazer o reboque, vai bem devagar até esticar a corda. Quando estica a corda, ela dá um tranco. Ela está tracionada. É uma tensão. E continua existindo aqui a força peso e a força normal. Eu só substituí tração para a relação de uma força diferente de corda. Existem outras forças também? Tem. Como é uma mola. Está aí uma mola, meus amigos. Essa mola tem esse tamanho. Ó. Digamos que o tamanho da minha mola é esse daqui. Na hora que eu aperto ou puxo essa mola, ela sofre uma deformação. Eu puxei, aumentei o tamanho. Então, eu tenho uma mola, agora eu apliquei uma força nessa mola. Está aqui. Uma força elástica. Eu deformei. Qual é a deformação? Esse tamanho aqui, ó. Eu vou chamar essa variação de comprimento ΔX. A força elástica é o tipo de mola K, constante elástica. Vai mostrar para mim quem é essa mola. Se é uma mola leve, uma mola pesada. Por exemplo, uma mola pega uma caneta que usa mola, aquelas molas você aperta com o dedo, elas são bem molinhas, né? Você pegar um amortecedor de um carro, às vezes nós aqui, colocar todos vocês juntos, não consegue apertar essa mola, de tão forte que ela é. Ela é pesada, ela tem uma constante muito alta. Tenho aqui força elástica, que vai ser a proporção entre essa constante elástica e a variação que teve de aumento, ou quanto que enlongou. Beleza? Opa, tá dando tilt aqui, pessoal. Tá dando tilt. Vitória Amaral iniciou o compartimento de tela. Ô, pessoal, tá dando tilt aqui comigo. Tá melhorando aí? Todos estão vendo? Tá funcionando. Obrigado, pessoal. Vamos lançando o retorno aqui, porque aqui com o celular fica difícil, tá bom, filhinhos? Olha aí, então eu tenho aqui a mola numa constante elástica, ela alterou seus comprimentos. Fora isso, eu tenho forças de contato, onde eu encosto para ter o movimento, ou tenho forças à distância, como é um ímã, por exemplo, uma força de distância, ou o campo gravitacional da Terra. Bom, pessoal, como é que eu posso observar isso? Vitória Amaral. Pessoal, está tendo compartimento de tela, está tendo alguma coisa errada aí. Oi, professor, foi sem querer.
Sem problema, filhinha. Eu volto aqui, tá bom, queridos? Deixa eu vou ter que voltar. Ih! Volta, volta, volta. Clica aí para tirar. Vamos ver, melhorou? Filhinhos, por favor, só tome cuidado aí. Vocês são inteligentes. Venho aqui para mexer com tecnologia, é triste. Ó, a partir desse momento, eu falei das forças. Como é que eu vou chegar no plano inclinado? Bom, primeiro, antes de falar do plano inclinado, tem que falar no chão. Então, vamos começar a usar agora um sistema de blocos. E vamos ver como que é esse movimento. Digamos, filhinhos, que eu tenho aqui 2 blocos. Pode ser 2 carros, o que vocês quiserem. Um corpo, vou chamar de A, que tem uma massa dela de 10 quilogramas. Eu vou ligar aqui com uma corda e eu tenho aqui um corpo B. Esse corpo B tem uma massa, vamos lá, 20 quilogramas. Tudo bem? Na condição que está aqui, os dois estão parados. Digamos que eu vou empurrar esse corpo aqui com uma força de, sei lá, de 300 newtons. Eu estou puxando. Eu quero saber qual é a aceleração desse corpo e qual será a proporção que eu tenho de forças de tração dentro desse sistema. Bom, para isso, eu preciso de 2 coisas principais. Buscar o conhecimento das leis de Newton. Três bases principais para minhas leis de Newton, meus amigos. Mais uma vez, retomaremos tudo isso com calma. Primeira, lei da inércia. A tendência de um corpo continuar o seu movimento original, parado ou em movimento, até que algum corpo faça com que ele saia desse estado original. Por exemplo, eu estou aqui digitando o meu celular dentro de um ônibus. Estou aqui distraído. De repente, o ônibus está em movimento, ele freia bruscamente. Eu estou distraído, o ônibus para e eu estou jogado para frente. Ou, mesmo, o ônibus está parado, eu estou digitando meu celular, estou de pé, distraído, não estou segurando em nada. O ônibus arranca para a direita, eu sou jogado para a esquerda, para trás. Essa é a tendência da inércia. A somatória dessa simbologia, a somatória da força resultante é igual a 0, filhinhos. Força resultante, 0. Com isso, ou eu estou parado, ou a minha, ou seja, a velocidade é igual a 0, ou eu tenho uma velocidade diferente de 0. Porém, essa velocidade diferente de 0 é um movimento uniforme. Força resultante nula significa, além de eu estar parado, eu posso ter uma velocidade constante diferente de 0. Outro elemento importante, a lei fundamental. Toda força resultante aplicada em um corpo sempre vai agir nesse corpo gerando um movimento. Ou seja, a massa que esse corpo tem é proporcional à sua aceleração. Queridos, aceleração, o que é? Não é uma mudança de velocidade pelo tempo? Vou colocar aqui do lado, ó. Aceleração, variação da velocidade em relação ao tempo. Isso é igual a relação metros por segundos ao quadrado. Essa é a segunda lei de Newton. Isso vale para o peso. Opa, o peso é importante aqui também, porque massa não é igual a peso. A massa é um campo que ela mesma envolve em qualquer parte do mundo. Se você tem uma massa de 50 quilogramas, esses 50 planeta. Peso.
igual a massa vezes a gravidade. Só para ter uma ideia, a gravidade terrestre é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Você vai para outro planeta, muda essa proporção. Terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Sempre que você aplicar uma força em um corpo, sempre esse corpo está devolvendo ação para você. Eu empurro esse quadro, o quadro empurra a minha mão. Sentido oposto, sempre. Pessoal, essas três leis, inércia, força, massa, aceleração, ação e reação, é o que eu preciso para resolver todos os problemas, tanto de blocos e depois de um plano inclinado. Reparem, quais são as forças que eu tenho envolvidas nesses blocos aqui? Se eu tenho uma massa de 10 quilogramas, é porque eu tenho um peso que envolve esse corpo lá, o peso de A. Qual é o peso, filhinhos? A massa do corpo vezes a gravidade. Qual é a massa? 10. Qual é a gravidade? 10. Portanto, o peso desse corpo equivale a 100 newtons. Olha esse outro corpo B. Peso sempre vertical para baixo. Qual é o peso desse corpo B? A massa, 20, vezes a gravidade, 10. Ou seja, o peso desse corpo B são de 200 newtons. Filhinhos, eu falei para vocês, sempre que eu tenho uma força-peso aplicada, naturalmente surge uma força que é do solo para o corpo, formando 90 graus. A normal. Está aqui a minha força normal, sempre perpendicular ao solo. Eu tenho a normal no corpo B, eu tenho a normal no corpo A. Quando eu estou no chão horizontal, o peso e a normal têm o mesmo valor. Então, eu tenho 100 newtons no corpo A e eu tenho 200 newtons no corpo B. Ele sobe, não vai subir nem descer. Qual é a tendência do movimento? O único movimento que é possível é esse corpo andar para a direita. Eu tenho uma força de 300 newtons puxando. E eu vou indicar aqui, ó, eu tenho uma aceleração, eu não sei quanto que é, mas vai para a direita. O que acontece agora? Essa força vai puxar o corpo B e o corpo B está preso a uma corda. Então, ela vai esticar. Ela estica, ela gera uma tração na corda. E o motorista ou o carro de trás sente esse tranco, porque esticou a corda. Mas não é só ele que sente, o da frente também sente. Ele vai resistir, porque tem massa. Ele não vai querer ir no primeiro momento. Então, ele tem uma reação a partir desse momento. Tração, tração. Como é que eu faço matematicamente esse processo a partir de agora? Reparei, filhos. Vamos equacionar esses momentos. Equacionar todo esse problema, vocês vão ver que depois, com um pouco de treino, vai facilitar. Principalmente vocês que são bastante inteligentes. Vejamos. Equações do movimento. Eu vou buscar cada corpo que o meu problema tem. No caso, eu tenho dois corpos, A e B, e eu verei todas as equações possíveis. Vamos montar junto. Eu tenho o corpo A, eu tenho o corpo B. Quais são as forças que agem no corpo A? Bom, peso, normal e tem essa tração. Quais são as forças que agem no corpo B? Peso, normal, essa tração, mas tem essa força também de 300 mil. As forças verticais, nesse momento, não se anulam. São iguais, olha. Não teremos movimento. O único movimento vai ser a minha base com aceleração. É isso que me interessa. Só a aceleração não importa a partir de agora. Qual é o sentido e a direção da aceleração? A direção é horizontal. E o sentido? Para a direita. Todas as forças que forem no mesmo sentido que a aceleração são positivas. E as contrárias? Negativas. Então, repare aqui, pessoal, no corpo A. Qual é a única força que eu tenho no mesmo sentido da aceleração? Tração. Não tem mais? Não. Eu só conto na horizontal. Toda a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu terei massa de A vezes a aceleração. Vai para o corpo B.
Quais são as forças na horizontal que eu tenho? Essa força de 300 e essa tração. Então, eu tenho essa força que vale 300 menos a tração. Massa de B vezes a aceleração. Bom, quando eu começar a andar, os dois corpos vão andar juntos. Portanto, a aceleração tem que ser a mesma. Na hora que eu somo essas duas equações, o que são forças contrárias vão desaparecer aqui. Menos tração com tração desaparece. O que sobrou? Força é uma mesma aceleração. Eu teria a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Substitui os valores fornecidos. A força vale quanto? 300. As massas, 10 mais 20 quilogramas, vezes a aceleração. Eu tenho 300 é igual a 30 vezes A. Qual vai ser o valor da aceleração nesse corpo? 300 dividido por 30. Ou seja, a aceleração, quanto que dá isso? 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, com isso eu tenho o valor do movimento. E a força de tração, eu posso tirar? Sim! Tração ou a tensão gerada na corda. Qualquer uma das equações anteriores, eu posso tirar. Eu já montei a equação anteriormente. Eu vou pegar a equação A, que é mais fácil. Olha aí, da equação A. Tração é igual a massa de A vezes aceleração. A tensão na corda, a tração, 10 é a massa de A 10 kg, e a aceleração deu quanto? 10. Eu tenho uma tração nessa corda de 100 newtons. E se eu fizesse com a equação B, tinha que dar o mesmo valor. Repare, pessoal, isso gera o comportamento de um corpo no plano horizontal. Fininhos, se eu complicasse agora, colocasse um plano inclinado, será que eu teria a mesma proporção? Sim. Vejamos. Eu vou apagar aqui. Plano inclinado. Bom, se o plano é inclinado, não pode ser horizontal. Ele tem que ter um certo ângulo com a minha linha horizontal. Vou chamar esse ângulo de alfa. Perfeito? Bom, filhinhos, eu vou colocar um corpo aqui ó, nesse chão. Ele é inclinado. Ele tem uma certa massa. Vamos usar o mesmo raciocínio que eu fiz quando eu estava fazendo um plano horizontal. Quais são as forças que existem naturalmente naquele corpinho de massa M? A força peso, que é sempre vertical e para baixo, peso do corpo. Sempre vertical e para baixo. O que aparece agora? A força de reação normal. Essa força normal, eu falei para vocês que é sempre perpendicular ao chão. Está aqui a força normal perpendicular ao chão. Cuidado agora. Lembre-se, quando eu estava no plano horizontal, peso e normal estavam no mesmo centro, na mesma direção. Uma para cima, outra para baixo. Elas se anulam. Agora, aqui não está na mesma direção. Estão o quê? Em sentidos opostos, porém fora da direção. Então, eu tenho que buscar a decomposição de um vetor para interpretar esses elementos. E olha, eu vi lá na frente A que o professor Marra vai passar esses elementos para vocês em lançamento. Então, peraí, como é que eu decomponho? Bom, eu vou ter aqui uma decomposição através do peso. Esse peso eu posso decompor num peso na direção vertical, vou chamar de Y, e um peso na direção horizontal, que eu vou chamar de X. Peraí, mas da onde que você tirou isso? Da onde você inventou essas coisas? Lembra quando
quando eu dava dois vetores, filhos, um vetor F1 para cima, outro F2 para baixo, eu tirava uma relação de proporção através do quê? De soma de vetores, e eu tinha um vetor resultante, F resultante, eu tenho aqui um certo ângulo. A única coisa que eu fiz é inverter. Em vez de fornecer esses dois vetores F1 e F2, eu forneci esse FR. Esse força resultante é o peso. Eu decompus. Esse ângulo alfa é o mesmo que tem esse ângulo alfa. Na geometria, eles ensinam que esse ângulo é o mesmo. E eu vou buscar através da relação de seno e cosseno. Seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso, pessoal, nessa brincadeira, eu terei essa distância F1 dividida pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo θ? O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, se eu tenho essa proporção, constrói um triângulo retângulo a partir desses elementos aqui. Cateto oposto a esse ângulo alfa é esse PX. Essa proporção PX é isso aqui também. É esse corpo aqui, essa força, que é uma decomposição do peso, que vai fazer esse corpo escorregar. Se eu coloco num plano totalmente liso, só de colocar ele escorrega. Quem é o responsável? Esse PX. Como é que eu posso calcular esse PX? PX é igual ao peso do corpo, cateto oposto, pessoal, vezes o seno desse ângulo alfa. Quem é o PY? A componente da normal. É o peso do corpo, cateto adjacente, ó, vezes o cosseno do ângulo alfa. Essa força aqui, PX, é a única força que faz ele descer, escorregar. Portanto, a minha força resultante é o próprio PX. Toda força resultante é numericamente igual à massa do corpo vezes a sua aceleração. Portanto, eu posso dizer PX, quem que é PX? Esse elemento, peso vezes o cosseno do ângulo θ, ou cosseno alfa, me perdoem, V é igual à massa do corpo e a sua aceleração. É simples isso? Não, eu não estou falando que é simples não, pessoal. Não, por favor. Nós vamos ter que retomar bastante para buscar essa prática. Mas reparem, o que eu quero que vocês guardem. Se eu tenho uma inclinação e não tem nenhum atrito no chão, ele vai escorregar. Quem é responsável por fazer escorregar? Descer pela posição PX. Beleza? Pessoal, PX é uma decomposição do vetor na linha do seno e do cosseno. Tá ok? Pessoal, tá dando tempo aí, né? Eu tenho o que... Aqui já tá vindo mensagem que tem que encerrar a aula, meia hora. Eu peço a gentileza, meus amados. É corrida, porém, eu quero que vocês tirem bastante dúvida, me procurem. Podem encher de perguntas, vai ser sempre um prazer trabalhar com vocês. Fiquem bem, em breve estaremos juntos aí para mais uma bateria, aulas ao vivo, e aí retomar todos esses conteúdos. Tá ok, queridos? Fiquem bem, que vocês sejam felizes, vocês e suas famílias. Um grande beijo a todos. Dá tchau pro vô aqui, vai. Tchau, turma. Tchau, vô. Tchau, tchau. Alô, vô. Alô, vô.